encontrei a quem busquei, quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue, o teu amor sustenta-me. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Então Jesus saiu dali e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: Deixe primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: É verdade, Senhor. Mas também os cachorrinhos ficam debaixo da mesa e comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: Por causa disso que você acaba de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de sua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já tinha saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. A salvação trazida por Jesus não é privilégio de um povo determinado, mas é para todos os que acreditam nele e na sua missão, mesmo que sejam considerados como cães, isto é, estrangeiros. Não é mais raça e o sangue que unem as pessoas a Deus, mas a fé em Jesus e no mundo novo, transformado, que ele desperta. Caríssimos irmãos e irmãs, o mundo costuma dividir e separar certas coisas, certos costumes, certas condições físicas, emocionais, pessoais, que definem uma pessoa como ela vive. Por exemplo, se a pessoa tem uma deficiência física, ela já é englobada em um grupo de pessoas que tem esta deficiência física. Se a pessoa tem algum problema psicológico mental, ela é englobada nesse grupo que tem algum problema psicológico mental. E isso é feito para muitas outras coisas. Vou dar um exemplo bem irrelevante até. Durante a prova que eu fui fazer ano passado do SAEB, a última prova que a gente faz antes de completar o ensino médio, faz ela sempre no fechamento de ciclo, né? Ou seja, no ensino médio e no nono ano do fundamental, no finalzinho do fundamental. A gente faz essa prova. E aí no finalzinho dessa prova, tava lá o gabarito para ser respondido e tal. A gente responde tudo, o gabarito tem que pôr o nome por extenso, completo, a data de nascimento, tem que assinar, tem que colocar CPF, essas coisas tudo. E além disso, perguntaram a cor de pele minha, o tom da minha pele. Se eu sou masculino, se eu sou feminino e o tom da minha pele. Mas por que eles perguntaram o tom da pele, William? Porque eles utilizam desses conteúdos, destes contextos, para poder englobar lá naquelas jornais, lá naquelas entrevistas, de que, olha, o número de população alfabetizada branca caiu.
E aí o mundo tem a falar que hoje, graças às evoluções da vida, o mundo tem a dizer que, graças às evoluções, graças às tecnologias, não existe mais preconceito. A reflexão que Jesus parte do Evangelho de hoje, ele deixa o ponto de que existe determinado grupo para colocar que todas as pessoas, a partir do momento em que constituídas e nascidas em determinada região, devem ser tratadas com os mesmos direitos e propósitos. Por que a divisão? Por que existe a divisão em séculos atuais? Por que existem tantas divisões nos dias de hoje? Será que Jesus queria pregar a divisão? Será que Jesus queria pregar a distinção? Veja que interessante, Jesus pregava totalmente ao contrário da divisão. Isso está inserido no Evangelho de hoje. Mas, caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje não mostra somente que nós devemos acolher o outro. O Evangelho de hoje não mostra somente que nós devemos inserir o outro conosco. O Evangelho de hoje mostra que, para que eu tenha a minha graça alcançada, para que eu tenha o meu desafio obtido com sucesso, eu preciso correr atrás do meu desafio. A solução para o meu problema não está fácil e nunca estará. Mas eu preciso correr atrás daquilo que eu quero, daquilo que eu preciso. Uma mulher que ouviu falar de Jesus foi até ele e caiu a seus pés. Num dia que vamos dizer que Jesus estava falando assim: estou muito cansado. Andei para tudo quanto é canto nessa cidade já. Eu quero sentar e quero descansar, quero comer. Tô com fome. Não parei nem um minuto ainda. Um daqueles dias em que Jesus não queria mais nada a não ser ficar quieto. E aí eis que essa mulher aparece. No primeiro instante que ele olha para a mulher que era pagã, ou seja, era considerada pecadora, ele pensa em testar a fé da mulher. Aliás, quando nós temos um encontro com Jesus físico e único, você vai saber que você se encontrou com Jesus quando a sua fé é testada. Várias e várias e várias e várias e várias vezes. Quando a sua fé é interrogada. Quando você sente que a sua fé é atormentada pelo inimigo, é neste momento em que você está tendo um encontro com Jesus. Mas veja bem, Jesus não coloca os problemas para que a gente tropece, para que a gente não consiga passar, para que a gente caia no fogo do inferno. Jesus coloca os problemas para que nós aprendamos com ele e para que também nós sejamos vistos aos olhos de Deus. Eu preciso aprender com aquilo que eu tenho de dificuldade. Veja bem, o que eu falei lá atrás, preciso buscar o desafio.
Eu preciso correr atrás da minha missão. Preciso correr atrás da minha cruz. Se eu não consigo correr atrás da minha cruz, todo desafio que Jesus colocar na minha vida, eu vou virar e vou falar assim: não, mas eu não consigo fazer isso. Mas eu não consigo fazer aquilo. Jesus então interrogou ela e perguntou: você não acha certo que eu jogue o pão que tem, que é para os filhos, para os cachorrinhos? Não é certo isto. Ou seja, não é certo que eu dê milagres para uma pessoa tão pobre como você e tão pecadora como você. Você não reconhece isto? Traduzindo para o nosso português, o que nós profetizamos quando igreja, quando eu vou receber o corpo de Cristo, antes de eu receber o corpo de Cristo pelas mãos do sacerdote? Ele levanta a hóstia e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele instante eu digo: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Praticamente, caríssimos irmãos e irmãs, o que esta mulher disse hoje foi: Senhor, eu sei que na minha condição humana eu não sou digno. Não sou digno que o Senhor entre na minha morada. Mas diga uma palavra, pelo bem da minha filha, e eu ficarei salvo. A fé move montanhas. Nossa fé deve mover montanhas. Para realizar o impossível, para acreditar quando nada mais dá ao acreditar, para ter força mesmo quando não existe, para que a gente consiga tirar literalmente leite de pedra. A nossa fé precisa ser capaz de realizar o impossível. E o evangelho de hoje se resume a isso. Quem não tem fé para realizar o impossível não está preparado para as coisas difíceis e muito menos está preparado para entrar no reino de Deus. Que Jesus nos ajude a construir uma fé fervorosa para realizar o impossível na nossa vida e na vida do nosso próximo. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.